Glória a Deus. Antes de pedir para você se assentar, eu gostaria que você respirasse bem fundo junto comigo e repetisse por 3 vezes: Jesus Cristo salva. Você pode fazer isso junto comigo? Então estufa o peito. No 3, 1, 2, 3. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Só Ele, nenhum outro nome. Podemos assentar. Eu pedi para você fazer isso porque essa frase tão inocente, essa frase que não aponta o dedo a ninguém, essa frase que apenas fala uma verdade, essa frase ela incomoda muita gente. O nome de Jesus, ele incomoda mais gente do que você imagina. Talvez você já tenha sido incomodado pelo nome de Jesus, quando um colega de trabalho ou quando um familiar seu veio te falar sobre ele. O evangelho de que o Filho de Deus veio como homem, morreu no nosso lugar, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Essa palavra incomoda muita gente. Essa palavra, ela traz um incômodo e muitas vezes até uma certa ofensa para aqueles que ouvem. Eu olho a forma que estamos vivendo, a situação que vivemos, a vida que levamos hoje, e eu vejo cada vez mais situações onde falar de Jesus, ou falar do nome de Jesus, falar do Evangelho de Jesus Cristo, se tornou inconveniente, se tornou até ofensivo, se tornou um incômodo para aqueles que estão ouvindo. Então, começam a se criar barreiras, começam a se criar empecilhos que impedem você de falar essa frase que você declarou 3 vezes, impedem você de admitir que Jesus Cristo, e apenas Jesus Cristo, salva. Querem que você comece a torcer a verdade, mas quando torcemos a verdade, ela vira mentira. Mas querem que começamos a torcer a verdade para que falemos que, não, Jesus Cristo salva, mas todos os caminhos levam para Deus, para não ofender ninguém. Não, Jesus Cristo, Ele é o Salvador, mas, não, vamos analisar direito, né? Porque, afinal, a gente não quer, todo mundo precisa de uma religião, não importa qual. Eu tenho certeza que alguma frase dessas você já ouviu. Eu já vi situações de colegas meus que trabalham numa empresa normal, como a maioria de vocês, numa empresa onde você está lá realizando o seu trabalho de forma correta, onde ele já foi abordado e falaram: olha, aqui você não pode usar camisetas que falam de Deus, aqui você não pode usar cruz, aqui você não pode usar nada que fale de Jesus, porque Jesus ofende as pessoas. E talvez você olhe para essas situações que você vive, olhe para essas circunstâncias, para essas barreiras que são levantadas, e você pense: eu não consigo viver a minha fé. Eu não consigo viver tudo isso que a Bíblia fala. Isso aqui a Bíblia fala para alguém que não viveu o que eu vivo, talvez você pense. Não, isso que a Bíblia fala sobre pregar o Evangelho a toda criatura é para outra época, talvez você imagine. Mas hoje eu vim aqui para dizer que você consegue, na coragem do Espírito Santo de Deus. Você consegue, não importa o tamanho das barreiras, não importa o tamanho do medo que tentam impor sobre você, você consegue, na coragem que o Espírito Santo coloca no teu coração. É essa a palavra que eu gostaria de falar com você essa manhã. Porque quando eu olho na Bíblia, diferente do que muitos imaginam, a situação não era mais fácil. E quando eu olho para a vida dos apóstolos, Pedro e João, eu acho uma situação que eles enfrentam a mesma oposição que nós enfrentamos hoje. O nome de Jesus, ele nunca foi algo
confortável de se falar, porque ele revela coisas que as pessoas querem que fiquem escondidas. O nome de Jesus nunca foi o nome mais aceito, porque as pessoas, e principalmente porque o diabo, sabe o poder que o nome de Jesus tem quando ele é declarado no meio das pessoas. Então o nome de Jesus nunca foi fácil de ser pregado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 1, para que possamos acompanhar uma situação muito parecida com as situações que talvez você viva, de oposição, situações onde tentam silenciar a voz do Evangelho, tentam silenciar aqueles que falam que Jesus Cristo salva, porque isso está sendo muito comum. Mas isso não é novo para essa geração, isso já acontecia com os apóstolos, logo depois deles verem a ressurreição e a ascensão de Jesus, eles começam a operar milagres em nome de Jesus, a pregar a palavra em nome de Jesus. E como você vai ver comigo, isso começou a incomodar muita gente. Pedro e João tinham acabado de operar um milagre em nome de Jesus. Talvez você lembre a famosa frase de Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, na porta do templo. Essa situação tinha acabado de acontecer. E aquele aleijado que agora estava andando normalmente, andava pelo pátio do templo, glorificando e louvando a Deus. E então Pedro e João começaram a falar com o povo, a pregar o Evangelho, a falar de Jesus. E é aqui que nós entramos na história, no versículo 1 do capítulo 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. E aí você pensa, enquanto falavam, eles deveriam estar falando sobre uma rebelião, eles deveriam estar falando sobre roubar, eles deveriam estar falando sobre alguma coisa muito errada, mas não. Os líderes, versículo 2, estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. É isso que eles estavam ensinando. Eles não estavam ensinando algo errado, eles não estavam ensinando algo contra a lei. Eles estavam apenas falando que no Messias, que no Cristo há a ressurreição dos mortos. Versículo 3, eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. É uma situação muito parecida com a que Jesus viveu, o julgamento injusto de Jesus. Pedro e João iriam viver um julgamento injusto. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E essa próxima declaração é poderosa. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu. Cheio do Espírito Santo. Algo tinha mudado na vida de Pedro. Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Que declaração maravilhosa do Evangelho. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E irmão, que declaração maravilhosa de Pedro. Não há salvação em nenhum outro. Você pode repetir essa frase de Pedro? Não há salvação em nenhum outro. Mas essa frase é tão bonita. Lê o resto do versículo 12 para mim. Não há
nenhum outro nome debaixo dos céus ou em toda a humanidade. Apenas o nome de Jesus. Apenas, exclusivamente o nome de Jesus. Que declaração maravilhosa do apóstolo Pedro. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Essa frase de Pedro me impressiona, porque há pouquíssimo tempo atrás, esse mesmo Pedro, o mesmo apóstolo que agora olhava para os líderes e falava para eles: esse Cristo que vocês crucificaram, esse Cristo que vocês querem me impedir de pregar, Ele é a salvação. Esse mesmo Pedro, há pouquíssimo tempo atrás, estava negando a Jesus. Há pouquíssimo tempo atrás, estava se escondendo, estava deixando a sua fé ser abafada por vergonha e por medo de sofrer o mesmo juízo que Jesus sofreu. Mas agora Pedro estava na mesma situação de um julgamento injusto, sendo acusado de ser seguidor de Jesus, sendo acusado de pregar o evangelho de Jesus Cristo, mas algo tinha mudado no seu coração. A coragem do Espírito Santo agora florescia no coração do apóstolo Pedro. A coragem do Espírito Santo que fez com que ele se levantasse no meio da multidão, se levantasse contra os seus acusadores, para falar que só Jesus Cristo salva e que ele não iria se render a mentiras ou a acusações falsas. Essa coragem só surgiu porque ela veio do Espírito Santo no coração do apóstolo Pedro. E assim como Pedro conseguiu, talvez você pense: não, isso foi só para o período dos apóstolos. Não, isso foi só para Pedro, porque ele seria a pedra sobre a qual Jesus iria estruturar a sua igreja. Isso foi só para ele, mas não foi só para ele. Assim como Pedro conseguiu, na coragem do Espírito Santo, você também consegue. Precisamos entender que coragem é essa. Que coragem é essa, tão diferente, tão impressionante, que o Espírito Santo coloca sobre o apóstolo Pedro. E não só sobre ele. Se você chegar na sua casa e ler o resto do capítulo 4, você vê que o Espírito Santo derrama essa coragem sobre toda a igreja, sobre todos aqueles que seguiam Jesus. Que coragem é essa? Que sentimento diferente é esse, que transformou o coração de Pedro a ponto dele não mais se calar diante das situações que tentavam abafar a mensagem do Evangelho. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que esse texto fala para você. E a primeira coisa que eu gostaria que você se atentasse é que a coragem do Espírito Santo é coragem para enfrentar as dificuldades. A coragem do Espírito Santo é coragem para enfrentar e não para se calar. Pedro e João não estavam fazendo absolutamente nada de errado. Absolutamente nada. Eles estavam falando sobre Jesus. Eles estavam falando sobre a salvação. Eles estavam pregando o Evangelho. Mas falar do Evangelho, falar de Jesus, se levantar no meio da multidão e declarar que só existe um que salva, um que liberta, um que cura, um que transforma, isso causa um confronto. Assim que Pedro e João começam a pregar o Evangelho, os líderes, as autoridades, a guarda, se juntam sobre eles para os fazer ficarem quietos.
O evangelho causa confronto porque ele mostra a verdade em um mundo de mentiras. Em um mundo de enganações, em um mundo onde toda mentira precisa ser engolida goela abaixo como verdade. O evangelho mostra a única verdade que pode nos levar ao céu. A única verdade que pode nos levar a Deus. A única verdade que pode limpar e restaurar a nossa alma. O nome dele é Jesus. Apenas o evangelho faz isso. E por isso ele causa tanto desconforto. Por isso ele causa esse confronto. Porque essa é uma estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é silenciar a verdade e de fazer você pensar que você não consegue. A estratégia de Satanás no seu trabalho é fazer uma regra onde assuntos religiosos devem ficar de fora do ambiente de trabalho. Porque igreja é uma coisa e trabalho é outro, dizem por aí. Não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo no meu trabalho, amém? A regra que falam é que nas escolas ou nas faculdades não se pode falar de Jesus, porque isso é intolerância religiosa. Mas enquanto isso falam de todas as outras coisas. Falam de outras religiões, de outras mentiras, porque com elas o diabo não se incomoda. Porque todas elas levam para o mesmo lugar, para o inferno. Todas elas fazem as pessoas continuar da mesma forma, perdidas. Por isso a regra sempre vai ser, olha, aqui não se pode falar de Jesus. A regra aqui é que assuntos da sua igreja ficam na sua igreja. Não tire a sua religiosidade da caixinha da sua igreja. Essa é a maior estratégia de Satanás para te calar. E Pedro, antes de ser transformado, antes de receber essa coragem, ele olhava para essas regras e falava, não, tá bom, eu vou ficar quieto porque eu não quero ser prejudicado. Eu vou ficar em silêncio porque eu não quero sofrer as consequências. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você tem coragem para se levantar no meio das mentiras. Você tem coragem para se levantar no meio dos perdidos e levantar uma luz que mostra o caminho certo para eles. Você tem coragem de se levantar. Ah, mas talvez eles vão vir falar comigo. Talvez eles venham me interrogar. Talvez eles venham fechar o círculo em cima de mim. Mas aqueles que são corajosos no Espírito Santo sabem que por trás de tudo isso existe alguém muito mais poderoso que os guardas, que os líderes, que aqueles que têm poder. Junto conosco está o Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos dá autoridade. É Ele que nos dá coragem. É Ele que nos ajuda a enfrentar os confrontos de Satanás. É Ele que nos dá coragem de se levantar em um mundo de mentiras e declarar a maior verdade que esse mundo já viu: só Jesus Cristo salva. Foi isso que mudou em Pedro. Agora ele tinha coragem para enfrentar as estratégias de Satanás. Satanás nunca vai parar de tentar. Ele nunca vai parar de tentar abafar o evangelho. Ele nunca vai parar de tentar fazer você ficar com medo de consequências, medo de pessoas, medo de regras. Mas a única forma de vencermos essas estratégias e não deixarmos a nossa própria fé ser sufocada e abalada é confiando na coragem do Espírito Santo. A única forma que conseguimos quebrar as estratégias de Satanás é se confiarmos na coragem do Espírito Santo de Deus. Você consegue enfrentar essas estratégias se você tiver o Espírito Santo, assim como Pedro teve. Você consegue enfrentar isso. O Espírito Santo nos dá coragem para enfrentar, mas essa coragem, ela atinge aqueles que são cheios do Espírito Santo. Coragem dos que são cheios. Eu gosto muito do livro de Atos, porque ele deixa uma coisa muito clara.
Sempre que um homem de Deus se levanta, sempre que um homem de Deus toma uma postura de fé, logo antes dessa postura acontecer, o livro de Atos sempre vai falar a mesma coisa: cheio do Espírito Santo. Essa coragem de não se calar diante das situações nasceu no coração de Pedro quando ele foi cheio do Espírito Santo. Não nasceu no coração de Pedro quando ele percebeu que ele teria argumentos, porque ele não teria argumentos, ele estava contra as autoridades, ele não teria um julgamento justo. Essa coragem não nasceu no coração de Pedro quando ele estudou muitos livros e muitos argumentos. Essa coragem nasceu no coração de Pedro quando o Espírito Santo desceu sobre ele. E essa mesma coragem, essa mesma ousadia desce sobre a igreja de Jesus quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso eu sei, e eu tenho certeza, a Bíblia me dá essa certeza, que essa mesma coragem que alcançou Pedro, João, Paulo e tantos outros, essa mesma coragem está acessível a mim e a você. Porque não é sobre Pedro, ou sobre Paulo, ou sobre João, ou sobre os apóstolos, é tudo sobre o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue se manter firme sem ser cheio do Espírito Santo. Talvez você tenha argumentos muito bons pelo Evangelho. Talvez você já tenha estudado sobre isso, para defender a sua fé, e isso é muito bom. Mas se você se depender no teu estudo e nos teus argumentos, uma hora você vai se calar pelas estratégias de Satanás. Uma hora a tua fé vai ser sufocada. Porque a única coisa que sustenta, a única coisa que nos ajuda a nos manter de pé, a nos levantar em situações que parecem impossíveis de nos manter, é a coragem que recebemos quando somos cheios do Espírito Santo. Sem a coragem, somos silenciados, como Pedro foi ao negar Jesus. Sem a coragem do Espírito Santo, somos silenciados. A sua boca é calada e o seu coração é esfriado, como Pedro foi ao negar Jesus 3 vezes, porque aquele Pedro não era cheio do Espírito. Aquele Pedro não era cheio do Espírito Santo. E quando não somos cheios do Espírito, quando escolhemos viver uma vida que se baseia em nós mesmos, ou no que temos, ou no que sabemos apenas, essa é uma vida que cedo ou tarde será engolida pelas estratégias de Satanás. Porque a única forma da igreja se manter de pé e do evangelho continuar firme, e o único motivo do evangelho ter chegado até aqui, não é porque homens foram muito bons, porque todos eram falhos. Não é porque o governo ajudou o evangelho a se promover, porque por muitos séculos o evangelho era proibido e perseguido. O evangelho chegou até o teu coração e chegará até outras pessoas que você conhece, porque o Espírito Santo está sobre a sua igreja. O Espírito Santo está sobre a igreja de Jesus. O Espírito Santo é derramado sobre nós. Você só consegue por essa coragem. Então buscar coragem para enfrentar essas coisas é buscar e clamar pelo Espírito Santo. Toda vez que você está aqui nesse culto, toda vez que você está na sua casa, toda vez que você está no seu carro, toda vez que você está no seu trabalho, e você clama: Espírito Santo de Deus, venha sobre mim. Ele derrama sobre o seu coração uma coragem que sozinho nunca temos. Ele derrama sobre você coragem para enfrentar desafios, vencer impossíveis e calar a boca do diabo e dizer: só Jesus Cristo salva. Busque o Espírito Santo de Deus, clame por Ele, lá no seu trabalho, quando essas regras, essas estratégias de Satanás começarem a surgir, clame pelo Espírito Santo de Deus. Quando, assim como Pedro e João, o círculo começar a fechar,
e as pessoas começarem a tentar calar daqui, calar de lá, clame pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é a nossa única chance de enfrentarmos tudo isso. O Espírito Santo é a nossa única chance de permanecermos firmes e não sermos levados de qualquer jeito. Essa coragem que nos faz conseguir, que nos faz avançar, ela é coragem dos que são cheios do Espírito Santo. E o que me impressiona nesse texto é que os líderes, quando ouvem essa maravilhosa declaração de Pedro, quando ouvem essa declaração tão poderosa que Pedro proferiu, cheio do Espírito Santo, eles ficam impressionados, mas eles não ficam impressionados ao ver que Pedro sabia muito, ou que Pedro tinha estudado muito, ou que Pedro era isso ou aquilo. Versículo 13 diz assim: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens excepcionais. Ah, que bom que a sua Bíblia está igual à minha. Por um minuto, eu pensei que você estava lendo uma outra versão errada. Pois perceberam que eram homens sobrenaturais. Não, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. E também reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não são os instruídos, os ricos ou religiosos. Não são aqueles que são melhores, não são aqueles, porque isso não existe. Não existe alguém que é melhor, não existe alguém que é pior. Todos estamos na mesma situação, mas não é sobre isso. É sobre aqueles que querem receber o Espírito Santo. Quando você clama pelo Espírito Santo, essa coragem vai, não importa quem você seja, porque essa coragem é para todos. Essa coragem não é exclusiva dos pastores da Igreja Batista. Essa coragem não é exclusiva dos presbíteros, ou dos líderes, ou daqueles que participam de um ministério, ou de quem tem mais dinheiro, ou de quem já completou o 2º grau, ou o ensino superior. Essa coragem é para todos que clamam pela presença do Espírito Santo de Deus. Ela atinge a todos que clamam pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vê se você estudou mais ou estudou menos, ele não vê se você é rico ou se você é pobre, ele vê o desejo do teu coração e inunda a tua vida. Basta ter conhecido Jesus. Para ter essa coragem, basta você ter tido um encontro com Jesus. Basta você saber quem Jesus é. Muitos pensam que para sair proclamando o Evangelho, falando que Jesus Cristo salva, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, você precisa ter lido todos os livros, e ter feito um seminário teológico, e ter feito isso, e ter feito aquilo. Mas a Bíblia me fala o contrário. Para falar quem Jesus é, basta você ter encontrado com Ele. Basta você ter tido um encontro com Jesus, porque as pessoas reconhecerão que você teve um encontro com o Senhor. Quando você tem um encontro com Jesus e clama pelo Espírito Santo, não importa onde você esteja, não importa se você está nas últimas, não importa se você está numa situação onde você está quase sem ar, de tão sufocado pelas estratégias de Satanás, quando você clama o nome de Jesus, tudo é transformado. Tudo é transformado. O Espírito Santo invade aquele lugar, inunda aquele lugar e coloca em você a coragem de se levantar e defender aquilo que você crê. De defender aquilo que você crê. A nossa única chance de defendermos, de nos defender contra tudo isso, é entender que o Espírito Santo pode atingir a nossa vida. O Espírito Santo pode invadir o nosso coração. O Espírito Santo torna essa coragem acessível para todos que querem, para que o Evangelho continue a transformar pessoas através de você. Através de você. Você acabou de ler comigo que simplesmente Pedro e João, falando do Evangelho, mesmo sendo presos, mesmo sofrendo consequências, mas
pessoas creram, totalizando 5.000 pessoas, 5.000 homens até então. Sempre que o evangelho é pregado, sempre que corajosos se levantam na coragem do Espírito Santo, famílias são salvas, lugares de trabalho são entregues a Jesus. As pessoas começam a entender que só Jesus Cristo salva, por causa de você, por causa da palavra que o Espírito Santo coloca no teu coração, e por causa da coragem que Ele coloca em você, por causa da coragem que Ele coloca sobre você. Lugares são transformados através da nossa pregação. Ah, mas pregação é só em cima do púlpito? De forma nenhuma. Pregamos aonde andamos. Quando você vai no mercado, olhe para o caixa e fale: só Jesus Cristo salva. Quando você vai para o teu trabalho, olhe para o teu chefe ou para o teu colega de mesa e fale: Jesus Cristo te ama e só Ele salva. Quando você está na sua faculdade ou na sua escola, olhe para quem está perto de você e fale: eu vim aqui para te dizer, eu não vim aqui para estudar simplesmente, eu não vim aqui para tirar boas notas, eu vim aqui com uma missão: falar para você que Jesus Cristo salva e pode te libertar. Essa é a coragem que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Quando nos apoiamos nele, quando nos apoiamos na coragem dele e não mais na nossa coragem, porque a nossa coragem não existe, somos covardes. Queremos fugir como Pedro fugiu, queremos nos esconder como Pedro se escondeu, queremos negar como Pedro negou, porque temos medo. Mas quando nos apoiamos na coragem dele, conseguimos por causa dele. Versículo 14: mas não havia nada que pudessem fazer. Eles queriam punir os discípulos, eles queriam prejudicar os discípulos, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o resultado do evangelho, aquele homem que tinha sido curado e antes era aleijado, estava pulando no meio deles. O resultado, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Quando você se apoia na coragem do Espírito Santo, Ele te dá estratégias ainda maiores para desarmar as estratégias de Satanás. Situações que te cercam e te amedrontam só são desarmadas porque você teve coragem no Espírito Santo de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Fique de pé junto comigo. Situações que te cercam e te amedrontam, não se esqueça, essa é a estratégia de Satanás. Como um leão que ruge, querendo nos devorar, querendo nos amedrontar, querendo nos fazer recuar. Mas lembre-se, se você apenas tiver a coragem de falar: Jesus Cristo salva, esse leão que ruge e coloca tanto medo sobre você, ele foge com o rabo entre as pernas, porque o Espírito Santo é maior. Em uma aula de membresia, agora no começo do ano, eu falava com eles sobre justamente essa dificuldade que temos de nos posicionar. E eu falava sobre alguns pecados e alguns problemas que são considerados errados de comentar. Não, você não pode mais falar sobre isso. Não, você não pode mais falar sobre aquilo. Não, você não pode mais falar que você não pode seguir os desejos do teu coração. Você não é quem você pensa que é. Você não pode falar isso. E eu falava sobre isso na aula. E tinha uma garota, uma menina de 14 anos, que está no primeiro colegial. E eu virei para ela e falei assim: esses assuntos estão lá na tua sala, não estão? Porque escola, gente, os adolescentes, eles são ainda mais curiosos. Então acabam se envolvendo com coisas, às vezes, que prejudicam ainda mais. Aí eu virei para essa menina e falei: você tem esse problema na sua sala, não tem? Você tem alguns amigos que fazem isso, não fazem? Ela: sim. Você tem alguns colegas que praticam essas coisas, não é? Ela: sim. Mas você tem medo de falar com eles, não é? E ela, com um pouco de vergonha, olhou para baixo e falou: é. Eu falei: você tem vergonha porque você está pensando que é você. Se apoie no Espírito Santo de Deus.
Os teus colegas talvez olhem para você muito incomodados. Isso na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família. Talvez os teus familiares olhem para você muito incomodados. Nossa, mas ele está falando isso? Nossa, mas isso, mas olha. E talvez você fique com esse medo de ser excluído, de ser interrogado como os apóstolos foram, de ter pessoas mais poderosas que você, como o texto fala, o sacerdote, o líder, o chefe da guarda. Então eles estavam cercados de pessoas com muito poder. Mas quando eles se levantaram e declararam a mensagem, como a própria Bíblia fala, não havia nada que eles pudessem fazer contra os discípulos. Não havia nada que aqueles homens que queriam prejudicar os discípulos pudessem fazer. Da mesma forma, quando você se levanta na coragem do Espírito Santo, não há nada que poderão fazer, porque eles verão que alguém muito maior está com você.